Se você quer parar de deixar o seu dinheiro na mesa, é muito importante que você entenda que ele é uma ferramenta e que, como nós estávamos falando há pouco, o dinheiro, ele é a ponta do iceberg. A maior parte dos problemas está escondida nos comportamentos que muitas vezes a gente não consegue ver, a gente não consegue identificar que muitas vezes nós temos. Entendendo isso, o que a gente precisa entender? Dinheiro e emoções, eles andam juntos, seja na nossa pessoa física, seja na nossa pessoa jurídica, saber lidar com isso. E aí, o que eu estava falando para vocês eu trouxe aqui nomes de pessoas que usam muito bem o dinheiro, e eu trouxe aí para a gente começar o famoso Warren Buffett. O que a gente aprendeu com ele, o que a gente pode continuar aprendendo com ele. A riqueza do Warren Buffett, ela não veio porque ele ganhava muito, ela veio porque ele soube fazer o dinheiro trabalhar para ele por décadas. Sim, porque a riqueza, quando você pensa assim, uma pessoa que ela é rica, que uma pessoa que ela tá conseguindo construir fortuna, é uma construção. Então ela vai degrau por degrau para chegar nesse lugar. Qual que é esse lugar? É esse lugar de riqueza, é esse lugar de prosperidade. Então não é apenas sobre você ganhar dinheiro, é para você também aprender a manter esse dinheiro aí com você, perfeito? E quando a gente pensa nisso, a gente vê muito aquelas frases, não, porque aí você tem que prosperidade, tem que falar, tem que jogar para o universo. Realmente, você ter um pensamento próspero, positivo, é muito bom. Só que se você tem esse pensamento próspero, se você tem lá seu Canva de objetivos, só que se você não tem a ação correta, a ação direcionada para você alcançar esse objetivo, grandes chances são que não vai acontecer absolutamente nada. E aí a gente vai para a questão da ponta do iceberg. Qual que é a ponta do iceberg? Primeira coisa, entender que ele é uma ferramenta. Depois, a gente entende como é que eu cuido, como é que eu estou administrando, como que eu uso hoje essa ferramenta na minha vida para que assim eu consiga crescer cada vez mais. Segundo aprendizado, a gente tem aqui com o nosso queridíssimo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ele começou do absoluto zero. E aí, ele transformou a carreira dele com prazo de validade em patrimônio. Ou seja, o que ele entendeu? Ó, meu salário em algum momento pode acabar, mas meu patrimônio ele precisa continuar crescendo. Então, o que a gente vê que a gente pode aprender com ele? Diversificar fontes de renda, ou seja, entender, tá, eu tô aqui com a minha renda do meu trabalho, se eu for CLT, profissional liberal, ter uma empresa. É possível diversificar? Uma coisa importante para falar, muito legal também, do Cristiano foi que, primeiro, ele começou a fazer o dinheiro render, trabalhar para ele. Depois que ele já conseguiu ter um patamar, ele começou a diversificar essas fontes de renda. Que isso é muito legal e muito importante. E a nossa querida Luísa Trajano, desde o início, ela tem um TED Talk lá no YouTube que chama Day One. Tem várias pessoas que são convidadas para esse TED Talk, só que esse TED Talk em específico é da Luísa Trajano, que é da Magazine Luiza. E assim, desde o início, a mãe dela sempre falou para ela o seguinte: tá, se você quer uma coisa, como você vai fazer para conseguir isso que você quer? Porque é tudo na questão de mentalidade. Tudo começa na nossa mentalidade antes de se tornar uma ação, uma tarefa, algo que a gente precisa fazer. Então, assim, ela ajudou a transformar a empresa familiar. A Luísa Trajano, ela é uma cofundadora da Magazine Luiza. Então, assim, uma dos maiores varejistas do país. Só que ela precisou caminhar com duas coisas: visão estratégica, com planejamento estratégico, sabendo aonde ela queria chegar e continuar fazendo, porque senão, se a gente para, o que acontece? Para de funcionar. E aqui eu trouxe alguns cases de pessoas que eu já atendi. Uma mulher que ganhava mais de 300 mil, vivia sem saber para onde estava indo o dinheiro dela, endividada, se sentia estagnada financeiramente. A empresária que ela nunca conseguiu separar o CPF do CNPJ, o que brigava toda semana por conta de dinheiro, porque o dinheiro, eu quero que vocês entendam que ele é um pilar muito importante da vida. Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, porque faz muito sentido, eu estou sentada aqui agora em uma cadeira.
Se eu tiro uma das pernas dessa cadeira, eu não vou conseguir ficar sentada, eu vou cair. Por quê? Porque não está com o alicerce bem firmado. A médica que tinha aquela vergonha, gente, eu vou ter que olhar mesmo o meu extrato? Será que eu preciso olhar para isso daqui? E aí, né, a gente vai deixando para amanhã, não vai olhando. Houve isso. A advogada que descobriu que não era falta de dinheiro, era falta de estratégia, ou seja, de direção. Aonde eu quero chegar? Como eu quero chegar? A cliente que fez sua primeira viagem internacional sem parcelar. E mais do que isso, hoje, Vulgo está morando na Espanha, porque ela tinha um salão aqui no Brasil, ela se organizou financeiramente, ela foi para lá visitar a família, entendeu que era isso que ela realmente queria para a vida dela e se organizou para isso. A mãe que criou a reserva para o filho, a cliente que saiu do rotativo do cartão, a empreendedora que finalmente conseguiu definir um prolabore para ela, a mulher que percebeu que não precisava ganhar mais para começar a investir, ela precisava entender qual o caminho que eu preciso ir, aonde eu preciso destinar aqui meu dinheiro, o meu tempo, como eu faço para eu conseguir isso? E o que eu gosto muito desse exemplo de pensar num balde, pensa num balde. Então aqui você tem um balde desde que você começou a trabalhar, não importa qual foi a idade, ou quando você começou a ganhar algum dinheiro. Só que aí foi entrando renda do seu trabalho, foi entrando renda que você ganhou, enfim, das suas empresas e tudo mais. Só que esse balde, às vezes, ele está furado. Ou seja, está entrando dinheiro, mas do mesmo jeito que está entrando dinheiro, ele está saindo pelos buracos. E esses buracos são o quê? Viver o momento, fazer viagem, fazer as coisas que se quer, que também são muito boas. Só que se a gente não tampa alguns buracos, se a gente não tampa o balde, muitas vezes a gente vai chegar lá na frente com o balde completamente vazio. E será que é isso mesmo? É isso que a gente quer? Eu trouxe dados reais para vocês aqui. 59% dos brasileiros não se preparam financeiramente para a aposentadoria, ou seja, vivem o hoje, mas aí não pensam no amanhã. Fontes do Banco Central, fontes quentes. O que acontece? Eu estou vivendo hoje e tá certo, realmente precisa viver o hoje, mas e se eu equilibrar também isso pensando no meu amanhã? Impacto emocional e familiar. 49,1% das pessoas afirmam que preocupações financeiras causam estresse dentro de casa. Por quê? Porque é um pilar muito importante o financeiro. Quando isso não está estabilizado, realmente causa estresse. 45,5% das pessoas dizem que os problemas financeiros prejudicam a saúde. Ou seja, eu não estou dormindo direito, eu não estou comendo direito, eu não sei muito bem o que está acontecendo aqui. Então, causa um impacto mesmo emocional e familiar. E aí, o que é importante entender? Desde pessoas que ganham muito e já têm um patrimônio, precisam continuar olhando, precisam continuar vigiando, diversificando, acompanhando. Por quê? Porque é um organismo vivo. Se a gente não olha, se a gente não acompanha, se a gente não cuida, já aconteceu de gente que eu atendi que ganhava muito e perdeu tudo. Por quê? Porque precisa acompanhar, porque é a área mais importante da vida. Junto com as pessoas que acreditam, que têm fé também, sim, mas a questão do financeiro também. Letramento financeiro. 64% dos brasileiros enfrentam algum tipo de desequilíbrio financeiro nos últimos anos. Letramento, entender para onde precisa o meu dinheiro, entender minimamente sobre investimento, sobre como eu faço para o dinheiro trabalhar para mim a longo prazo, como que isso é possível fazer? E aí eu trouxe para vocês que nem sempre eu fui organizada financeiramente. Eu passei por todas as fases. Comecei a trabalhar com 15 anos, realizei um grande sonho, entendi que algo ali estava errado e eu quis mudar antes de fazer meu intercâmbio para Londres. E aí eu fui começar a entender, pesquisar, estudar. Estudei muito, foi uma jornada muito grande, por isso que aqui, tudo que eu trabalho com os meus mentorados, eu facilito o caminho, ou seja, a pessoa não tem que ficar na tentativa e erro. Eu já entendi o caminho, e é isso que eu passo na questão dos meus mentorados aqui, mas eu não sempre entendi. Eu tive a minha parte lá atrás de desorganizada, de não entender nada do que estava acontecendo financeiramente. Quer dizer que porque eu entendi, eu não preciso mais olhar, eu não preciso mais acompanhar? Não, muito pelo contrário. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é uma coisa que eu preciso fazer também.
O dinheiro, ele é muito bom e ele precisa ser visto como um relacionamento. Quando o relacionamento dá certo, o que acontece? Há investimento de tempo, há direcionamento, tem que ter paciência, tem que ter direção. E esse relacionamento também que existe com o dinheiro também precisa ter esse investimento de tempo, esse olhar para o futuro, essa visão, porque senão vai acabar. E a mesma coisa a gente tem aqui com o dinheiro. O que direciona muitas vezes? O que você quer conquistar? Ah, Ju, uma casa, um carro, aposentadoria, uma viagem, reserva. Tudo isso, o dinheiro ele entra como uma ponte para se alcançar todas essas coisas. Então, entenda que é uma ferramenta. Existem outras ferramentas? Existem. Por exemplo, quando a gente viaja com pontos e milhas, outra ferramenta. Uma pessoa que trabalha com internet e ela consegue fazer algum tipo de parceria para viajar e ela faz conteúdo e ela faz alguma coisa voltada para o marketing, viagem de graça, outra ferramenta, entende? Então, assim, o que direciona muitas vezes, o que faz a gente aumentar a nossa visão de entender como é muito importante usar bem o dinheiro? Entender que ele é uma ferramenta, e se ele é uma ferramenta, existem formas de eu potencializar essa ferramenta na minha vida. Então, qual que é a ideia aqui? Construa uma vida que vale a pena ser vivida usando o dinheiro como uma ferramenta, usando as oportunidades que você tem como uma ferramenta para ser que de trampolim para você alcançar essas coisas que você almeja aí na sua vida. Como a gente sempre fala na questão da academia, pô, como é ingrata a academia. Academia eu vou, sou lá, sou consistente, aí acontece alguma coisa, eu tenho que deixar de ir por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e de repente o músculo murcha. Por que o músculo murcha? Por que a nosso financeiro, se a gente para de acompanhar, ele também murcha? Porque se a gente não coloca consistência, se a gente não continua investindo a nossa energia, investindo tempo, o músculo não cresce. Ou se ele cresceu, ele pode murchar. E a mesma coisa com o nosso financeiro. Então, de uma forma consciente, é preciso ser consistente, mas ser consistente com direcionamento, ser consistente com estratégia, envolver muitas vezes o propósito de onde a gente quer chegar. Nisso tudo, entende? E aí eu trouxe a história para vocês aqui de algumas pessoas que eu já atendi, como a Thaís e o Felipe. Eles eram um casal recém-casado, que eles estavam grávidos quando eles vieram me procurar, e olha que interessante, ambos tinham vindo da casa dos pais. Felipe da casa dos pais, Thaís da casa dos pais, e eles se uniram. O que eles entenderam de primeiro momento? Agora a gente precisa começar a pensar diferente, porque o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente para ter sucesso como um casal, sucesso financeiro, sucesso. Sucesso, o que é sucesso? Ver o dinheiro trabalhando para a gente, ter uma reserva, ter consciência de que a gente precisa ter o nosso dinheiro para a aposentadoria. Então, a gente olhou para tudo isso. Eles não tinham convênio para o parto. E eles pagaram o parto. Aí a gente foi entender quanto que precisava, 50 mil, fica melhor adiantar, pagar à vista ou ir pagando em parcelado, porque não tem nenhuma vantagem em pagar à vista. Então a gente foi entendendo o que era para eles, como que era a nova rotina deles, quais os novos gastos deles. Eles até mudaram de cidade, porque fazia sentido para eles em outra cidade, para eles diminuírem os gastos, para eles faria sentido. Mas entende que era algo que eles entenderam que era um dos pilares mais importantes para a vida deles. Esse é o ponto. Tem também a Thaís bancária. E o que essa pessoa tem que fez acontecer na vida dela, que fez ela conseguir usar os bônus que ela ganhava para acelerar os objetivos dela, como reformar o apartamento dela, como direcionar melhor o cartão de crédito e os gastos dela. Ela entendeu o que ela precisava fazer e ela fez aquilo que ela precisava fazer. Ela não ficou só no campo do, tô entendendo aqui. Porque quando a gente pensa em tudo isso, o que é importante entender? O cartão de crédito, ele é o empréstimo. Ele é um empréstimo que você faz para o próximo mês. Quando a gente não entende que é uma ferramenta de empréstimo, fica sempre focado em pontos e milhas, que realmente é muito bom. Mas se eu não administro bem essa ferramenta
que é o cartão de crédito, nada vai adiantar eu entender sobre pontos e milhas, sobre como eu faço para ganhar pontos, como eu faço para ganhar bônus, com isso se eu não administro bem. E ela fez isso, ela administrou bem. A Raquel, que cuidou tanto da pessoa física, ou seja, ela cuidou dela como pessoa, se organizou, entendeu o que ela precisava e também cuidou da pessoa jurídica. Ela abriu o ambulatório dela, a gente fez toda a questão da organização financeira para ela abrir o consultório dela, entender os gastos que ela tinha, continuar trabalhando nos plantões dela. Tudo isso é da noite para o dia? Não, o que eu quero que vocês entendam aqui, que o financeiro, ele é uma construção. Só que é uma construção que depois que você entendeu aqui, vamos supor, você está no terceiro degrau. Você não pode esquecer o que você começou a fazer no primeiro, porque é uma continuidade para você crescer cada vez mais. Por que tudo isso? Por que tudo isso é tão importante? Principalmente nós que moramos no Brasil, mas quem mora em outros países estiver assistindo essa aula aqui também. O nosso dinheiro, normalmente, anualmente, ou até mensalmente, ele perde o poder de compra. Então, os mesmos R$10, R$100, R$50, R$1.000, R$100.000 que eu tenho esse ano, não vai valer a mesma coisa no próximo ano. Por quê? Porque o dinheiro, ele perdeu poder de compra. Então, eu preciso entender como eu faço para que esse dinheiro trabalhe para mim, mesmo sabendo que ele perdeu o poder de compra em algum momento. Porque, como falamos aqui, o dinheiro ele é uma ferramenta. E você pode usar essa ferramenta ou do jeito certo ou do jeito errado. E entender quais, então, são as formas de colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Investindo em conhecimento. Tudo que a gente investe como conhecimento, estou investindo numa mentoria, estou investindo numa aula, e eu estou aplicando aquilo que eu estou investindo, vai te trazer o retorno de longo prazo. Por que é de longo prazo? Porque você tem que ter ação, a ação vai ter o resultado, e aí você vai começar a ver o retorno no decorrer do tempo. Veja como é diferente. E aí a gente tem também investindo o seu dinheiro. Então, assim, Ju, estou fazendo aqui a mentoria com você, você está me mostrando o caminho, o que eu preciso fazer. Tá, então o melhor caminho para mim é, para longo prazo isso, para curto prazo isso, para reserva isso, e aí começar a investir o seu dinheiro mês após mês, investindo o seu tempo. Esse é o único recurso que nunca volta, o nosso tempo. Aonde a gente coloca o nosso tempo é o que vai trazer resultados pra gente, sim ou não. Ju, mas tem o tempo que eu preciso procrastinar, não fazer nada. Veja, claro, tem, só que entendo, o tempo não volta. Se você usa 100% do tempo que você tem sem estar construindo absolutamente nada, nem conhecimento, nem atitudes, nem pensamento, nem investimento, como que você quer ter o retorno? E aqui, eu falo até de mentoradas minhas que tinham, assim, mais de 500 mil investido, estava estagnada. Por quê? Porque não entendia o que precisava fazer com aquele dinheiro, não entendia como fazer um bom planejamento financeiro estratégico, usar bem o tempo dela. E a partir do momento que você entende isso, tudo muda. Investir em ambientes. Tudo isso que eu falei para vocês aqui são vários microambientes que, somados, eles se tornam uma grande potência na nossa vida. E é uma potência de nos ajudar a quê? A chegar mais longe, nos ajudar a quê? A administrar as ferramentas que a gente tem, aproveitar as oportunidades que a gente tem para gerar mais riqueza para a nossa vida. E eu quero muito que você agora entenda que riqueza, sim, é ter milhões, é ter 1 milhão, 2 milhões, mas também é construir essa riqueza. Tudo é construção e continuidade para que aquilo comece e continue cada vez mais. E aí, o dinheiro trabalhando para você, com a ajuda dos juros compostos, o que vai fazer com que o seu dinheiro, ele cresça no decorrer do tempo. Ju, mas todo investimento tem risco. Sim, todo investimento tem risco, mas não investir, você já está identificando aqui que você está perdendo o seu dinheiro todos os meses, ou seja, o dinheiro ele perde valor. Então, o que a gente faz para resolver isso? Primeiro de tudo, não depender do governo. É muito importante não depender do governo. Exemplificando aqui para vocês que estão aqui comigo no YouTube. Se a gente investe, isso aqui é uma simulação, tá? Uma simulação educativa para vocês entenderem aqui. Se vocês investem R$500, são consistentes em um ano, pensando aí num exemplo, tá? Num CDB, numa taxa de 10% ao ano, em um ano teria o ganho de juros compostos de 282, mais a quantidade de dinheiro que você deixou investido ali.
Em 5 anos, teria um ganho de 8.718 mais o dinheiro que você foi consistente investindo. Em 10 anos, teria um ganho a mais de 42.422. Esses valores são estimados? São. Precisa ter a continuidade? Sim. Mas se você só deixasse o seu dinheiro parado, investindo R$ 500 por 10 anos, você teria 102.422. 10 anos. Só que com a ajuda dos juros compostos, isso faz com que o dinheiro vá trabalhando ali naquele investimento pra gente. Esse é o poder dos juros compostos. Ágil quer dizer que eu tenho que pegar tudo e deixar tudo em um só lugar? Não, jamais falaria isso. Porque é importante diversificar, mas também não pulverizar diversificando. Tem que pensar com estratégia na hora de diversificar. Tem que entender sim onde você está investindo, por mais, mas é que a pessoa investe para mim e tal. Tudo bem, só que você precisa entender minimamente porque o dinheiro ele é seu. O que está acontecendo? Qual a rentabilidade? Para onde eu quero ir aqui? E aí entender hoje quanto dinheiro você tem? Quanto conhecimento sobre finanças você tem? Quantas pessoas confiam em você? Quais as habilidades que você possui? Quantas oportunidades você sente que você já desperdiçou aí? Como você quer se ver com 80 anos? Esteja você no relacionamento, não esteja você no relacionamento, pense que quanto mais velho nós vamos ficando, a tendência de precisar ir no hospital, às vezes tomar um remédio aqui, um remédio ali, precisa às vezes acontecer. E isso também envolve o financeiro. Então a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa alma, mas também do nosso financeiro. Para quê? Para que quando a gente chegue lá, a gente já, enfim, entenda. Pô, hoje eu estou com saúde, hoje eu estou forte. E amanhã? Como será amanhã? A gente precisa entender isso. Isso de não depender do governo e entender que se você quer acelerar o caminho, às vezes você vai ter dúvidas, você vai precisar criar um planejamento estratégico para você. Uma coisa que é certa, é possível? É possível. E quem são as pessoas que conseguem, então? As pessoas que têm uma estratégia, são consistentes e continuam revisitando. Estou indo pelo caminho certo? É isso que eu preciso fazer? E conversando com as pessoas certas, porque o que traz a gente até aqui não é o que leva a gente para o próximo nível. Se você tiver dúvidas, escaneia esse QR Code que tem aqui, que vai te levar para o meu Instagram, ou comenta aqui embaixo a sua dúvida, que eu vou tirar todas as dúvidas. Se você gostou desse aulão 01, já comenta aqui e me segue para você não perder conteúdo nenhum aqui para ficar com a mentalidade cada vez mais rica. Beleza? A gente se vê na nossa próxima live.